Deus expulsou Satanás do céu devido ao seu pecado e rebelião. Jesus mencionou que viu Satanás cair do céu como um relâmpago. Mas por que Deus não destruiu Satanás e o baniu para sempre? Por que Satanás ainda existe? No estudo bíblico de hoje, vamos descobrir a verdade sobre por que Deus não pode e não vai matar Satanás ou seus anjos caídos. Satanás é uma figura bíblica conhecida hoje. O que muitas pessoas não sabem é que a palavra Satanás significa adversário ou inimigo. Também pode significar caído. Não é chamado de o caído, mas sim um caído, no presente contínuo, o que implica que ele está continuamente caindo, tornando-se cada vez mais sombrio e perverso. O livro do Apocalipse diz que ele foi lançado em um abismo sem fim, ou seja, está constantemente caindo. Isso é o que o orgulho faz, piora você com o tempo. Se não lidar com o orgulho em sua vida, ele o destruirá. Provérbios 16:18 diz que o orgulho precede a destruição. E note que a destruição nem sempre é a morte, pois Davi disse no Salmo 3:4 que Deus redime sua vida da destruição. A destruição pode estar acontecendo em sua vida enquanto você ainda está vivo. Seu orgulho pode estar destruindo seus relacionamentos, finanças e oportunidades que Deus está colocando diante de você. Então, como reverter isso? Através da humildade. Satanás, também conhecido por alguns como Lúcifer, é o antigo tentador que tem tentado enganar a humanidade a desobedecer a Deus por milhares de anos. Satanás começou como um anjo no céu, criado por Deus para sua glória e louvor. Mas Satanás não estava satisfeito apenas em servir e adorar a Deus. Não, ele queria ser servido e adorado. Ele queria ser visto como igual ou até superior ao Deus Todo-Poderoso. Portanto, Satanás organizou uma rebelião no céu, reuniu um exército de anjos e voltou suas intenções contra as de Deus. Esses anjos são conhecidos como anjos caídos. A guerra no céu foi feroz. De um lado, o arcanjo Miguel e seu exército de guerreiros angelicais. Do outro, Satanás na forma de um dragão gigantesco com milhares e milhares de demônios. No entanto, o domínio de Deus não poderia ser derrubado com sucesso, e a batalha terminou com Satanás e seus anjos sendo expulsos do céu. Apocalipse 12:7-8 diz: Houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram, mas não foram suficientemente fortes, e perderam seu lugar no céu. Satanás e seus anjos tinham um lugar, uma posição e uma dimensão no reino celestial, mas perderam. Como cristão, você ganhou um lugar no céu. Efésios 2:6 diz: E Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar com Ele nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas por que Deus não simplesmente matou Satanás e todos os seus anjos? Por que permitir que eles escapassem para a terra para causar morte e destruição à humanidade? Essa é a pergunta que vamos explorar no vídeo de hoje. A principal razão é que Deus não pode matar Satanás ou seus anjos porque eles foram criados por Deus e à semelhança de Deus, que é Espírito. Deus é Espírito, de acordo com João 4:24. Portanto, Lúcifer e seus anjos são espíritos, e assim, não podem morrer. O fato de Satanás estar vivo significa que Deus tem um propósito específico para ele. Deus tem um plano para todas as criaturas. Ele as criou com um propósito. E mesmo quando a criação não escolhe a vontade do Criador, o Criador tem uma maneira de usar as circunstâncias, escolhas erradas e decisões para sua glória. Portanto, vamos examinar quem é Satanás e como Deus está usando Satanás hoje. No livro de Isaías, capítulo 14, vemos como Satanás caiu do céu. Este texto nos dá uma visão do que a Bíblia diz sobre sua rebelião. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus, sentar-me-ei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás lançado para o Sheol, para as profundezas do abismo. Outronom comument attributo a Satanas e Lucifer, que literalmente significa portador de luz. Vemos que Lúcifer foi expulso devido às suas ambições orgulhosas. Esta escritura é uma declaração clara do que aconteceu com Lúcifer. Outra referência à queda de Satanás é encontrada no livro de Ezequiel, capítulo 28.
Assim diz o soberano Senhor: você era o modelo de perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Você estava no Éden, jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sardonia, topázio, esmeralda, crisólita, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e berilo. Seus engastes e ornamentos eram feitos de ouro. No dia em que você foi criado, eles foram preparados. Você foi ungido como querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus. Você caminhava entre as pedras flamejantes. Você era irrepreensível em seus caminhos desde o dia em que foi criado até que se achou injustiça em você. Por meio do seu comércio desonesto, você encheu-se de violência e pecou. Por isso, eu o lancei em desgraça do monte de Deus e o expulsei, ó querubim guardião, de entre as pedras flamejantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso, eu o atirei à terra. Fiz de você um espetáculo para os reis. Ezequiel fala aqui de um ser perfeito que foi criado por Deus para ser belo e precioso. Mas então algo aconteceu. Injustiça foi encontrada nesse ser, ele pecou e, por causa desse pecado, Deus o expulsou do paraíso. Esta é uma segunda referência à queda de Satanás. Ele caiu porque havia uma semente de desconfiança nele. Algo orgulhoso estava crescendo dentro dele, algo que Deus não podia permitir no céu. A realidade é esta: Satanás era um anjo de alta posição no céu. Ele caiu tão longe que se tornou não apenas Satanás, o caído, mas também Satanás, o tentador, tão arrogante em seus caminhos que não podia deixar de levar outros ao erro, assim como ele havia se desviado. Satanás também é um acusador, como visto no livro de Zacarias, capítulo 3, onde temos uma imagem clara de Josué diante de Deus, com Satanás à sua direita trazendo acusações contra ele. No Novo Testamento, vemos que Satanás ainda atormenta a humanidade. Até mesmo o Senhor Jesus Cristo foi tentado por Satanás por 40 dias no deserto. Mais tarde em seu ministério, Jesus faz uma declaração confirmando a visão do Antigo Testamento sobre a origem de Satanás quando, em Lucas 10:18, ele afirma que viu Satanás cair como um relâmpago do céu. Um exemplo é encontrado em 2 Pedro 2:4, pois se Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas os lançou no inferno, entregando-os a correntes de escuridão profunda para serem reservados para o julgamento. Judas diz, no primeiro capítulo de sua carta: e aos anjos que não guardaram sua posição de autoridade, mas abandonaram seu próprio lar, estes ele manteve em trevas, presos com correntes eternas para o julgamento do grande dia. Satanás é permitido viver, sim, mas ele será finalmente responsabilizado por seus pecados. Isso novamente nos dá alguma clareza sobre por que Deus não pode matar Satanás e seus anjos caídos. Não seria justo matar um criminoso antes de um julgamento justo. Deus está esperando pelo julgamento do mundo, onde todos serão julgados e recompensados de acordo com suas ações. Para responder à pergunta em questão, devemos primeiro examinar quem realmente é Deus. O fato é que certos atributos sagrados de Deus o fazem agir de certa maneira. Além disso, como Deus é sempre o mesmo, nunca mudando, se pudermos descobrir quem Ele é, então podemos entender de forma confiável por que Ele faz o que faz. As ações de Deus são sempre uma manifestação de sua natureza. Em outras palavras, o que Deus faz decorre de quem Ele é. A primeira coisa a lembrar ao fazer esta pergunta é que Deus é onipotente. De fato, não pode haver desafio à sua autoridade porque Ele detém todo o poder do universo à sua disposição. Se pensarmos nisso, faz todo o sentido. Nada que é criado pode ser maior do que seu Criador. Se Deus de fato criou todos os seres e todas as coisas, como a Bíblia afirma, então é óbvio que nenhum de seus seres criados pode se elevar a uma posição de autoridade acima dele. Um equívoco comum sobre Satanás é que ele é o inimigo supremo de Deus. Alguns acreditam que Satanás e Deus estão travando uma batalha pelo universo. Alguns acreditam que Deus só conseguiu defender o céu expulsando Satanás e seus demônios. É um grave erro pensar assim. Deus não tem rival, ninguém se aproxima dele em poder, nem mesmo Satanás. A batalha pelo céu, da perspectiva de Deus, não foi realmente uma batalha. Não havia possibilidade de Satanás vencer contra o Criador Todo-Poderoso do céu e da terra. O evento está registrado em Apocalipse 12:7-9. E houve uma batalha no céu.
Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos lutaram de volta. Mas ele não era forte o suficiente, e perderam seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado para baixo, aquela antiga serpente chamada o Diabo, ou Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi lançado à terra, e seus anjos com ele, e eu ouvi uma voz alta no céu dizer: agora veio a salvação e o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade de seu Cristo. Pois o acusador de nossos irmãos e irmãs, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite, foi lançado para baixo. Eles triunfaram sobre ele pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Eles não amaram suas vidas tanto a ponto de evitar a morte. Há algo belo na natureza de Deus ao não matar Satanás imediatamente. Este ato de misericórdia mostra que Deus ama suas criaturas, mesmo quando elas não o amam de volta. A segunda coisa que devemos entender sobre quem Deus é que ele é onisciente. Cada pequeno e aparentemente insignificante detalhe do universo é intimamente conhecido por Deus, sem exceções a esta afirmação. Deus tem um entendimento completo de cada indivíduo e de cada situação e escolha que esse indivíduo faz. Isso significa que Deus tem uma perspectiva diferente de qualquer outro ser no mundo. Ele é capaz de ver completamente ambos os lados de qualquer história. A Bíblia diz muito pouco sobre por que Satanás fez o que fez. Ela diz que ele se tornou ciumento e orgulhoso de Deus. A natureza onisciente de Deus significa que ele sabia os pensamentos e motivos de Satanás e seus demônios em detalhes completos. Ele compreendeu completamente por que Satanás fez o que fez. Isso, mais uma vez, nos mostra um aspecto incrível da natureza de Deus: compaixão. Um pai não pune uma criança se ele entende por que a criança fez o que fez. Um pai amoroso dá a seus filhos repetidas oportunidades para corrigirem o que fizeram de errado. Uma das razões pelas quais Deus não pode matar Satanás e seus seguidores é que ele entende completamente por que Satanás fez o que fez. Para nós, pode parecer loucura, mas Deus sabia por que Satanás se rebelou e teve compaixão por ele. Isso significa que, embora não entendamos por que Deus permite que Satanás e seus anjos permaneçam em existência, Deus entende. Ele compreende completamente por que faz o que faz. O livre-arbítrio é um presente dado por Deus a toda sua criação. Em resumo, em vez de usar seu poder impressionante para forçar toda a criação a adorá-lo, ele dá a cada criatura individual a escolha de segui-lo. Este presente foi estendido a toda a criação e a todas as criaturas, incluindo anjos, pois os anjos foram recipientes do presente do livre-arbítrio. Sempre houve a possibilidade de que um dia um anjo ou um grupo de anjos usasse seu presente para tomar a decisão de não seguir a Deus. A razão pela qual Deus deu o livre-arbítrio foi necessária. O ponto é que o livre-arbítrio é um ingrediente essencial no amor genuíno. Você não pode amar alguém ou ter um bom relacionamento com alguém se não tiver a opção de fazê-lo. O amor não pode ser forçado, deve ser dado a outro por escolha. Por esta razão, Deus, que deseja que sua criação o ame por sua própria escolha, dá-lhes o livre-arbítrio, plenamente consciente de que alguns escolherão não amá-lo de volta. O problema que surge devido ao livre-arbítrio é este: se Deus pune e mata todos os que exercem o presente que ele lhes deu de uma maneira que ele não aprova, ele realmente deu-lhes uma escolha? Você realmente não tem uma escolha se uma de suas duas opções carrega uma certa pena de morte atrelada a ela. Não. O livre-arbítrio exige que tanto a possibilidade de rebelião quanto a de redenção permaneçam em existência. Assim, porque Deus é justo e equitativo, ele escolhe honrar a escolha de Satanás de abandonar sua posição no céu. Ele não será derrubado, mas ele não eliminará aqueles que escolheram mal. Há mais uma teoria sobre por que Deus permitiu que Satanás e seus demônios vivessem após sua rebelião. Se lermos os relatos do Evangelho sobre a vida de Jesus no Novo Testamento, vemos que Satanás teve um papel a desempenhar no caminho de Jesus para a cruz. Pode ser que, mesmo quando Satanás rejeitou a Deus, Deus ainda o usaria para cumprir sua missão final de livrar o mundo do pecado. A primeira vez que Satanás aparece no Novo Testamento é quando ele tenta Jesus no deserto. 3 vezes Satanás vem a Jesus com várias tentações, e Jesus permanece firme, citando as Escrituras de volta ao tentador. Jesus se tornou o primeiro ser humano a resistir às suas provocações. Esta é uma seção crucial da história de Jesus porque prova que ele é digno de morrer pelo pecado. Por quê? Porque apenas uma pessoa inocente pode tomar o lugar de um culpado.
Quando uma pessoa inocente toma o lugar de um criminoso na prisão, a inocência dessa pessoa é transferida para o culpado. Eles trocam de lugar. O plano de Deus era transferir a santidade de Jesus para a humanidade pecadora. Isso é o que Jesus fez na cruz. Ele se tornou pecado e colocou sua santidade sobre nós. A tentação e o sucesso contra a tentação provaram que Jesus era digno de carregar o pecado do mundo. Talvez seja por isso que Deus deixou Satanás ir, para que ele pudesse provar que Jesus era digno de sua tarefa. O segundo papel importante de Satanás na história de Jesus é em sua tentação de Judas Iscariotes, o homem que trairia Jesus e o entregaria aos oficiais para ser crucificado. Você já se perguntou como Jesus morreria pelos pecados do mundo se alguém não o entregasse para ser crucificado? O papel de Satanás na vida de Jesus foi entrar em Judas e fazê-lo duvidar do poder de Jesus a ponto de entregá-lo para ser morto. Talvez Deus tenha deixado Satanás viver para que ele pudesse persuadir Judas a matar Jesus e assim salvar o mundo do pecado. Satanás era um anjo no céu que se rebelou contra a autoridade de Deus e conseguiu reunir um enorme exército de anjos que compartilhavam de sua rebelião contra Deus. Eles lutaram no céu e, em vez de serem mortos, foram expulsos do céu como exilados. Porque Deus não os matou por sua rebelião? Talvez porque Satanás tivesse um papel maior a desempenhar na história da redenção. Talvez ele fosse outra ferramenta no arsenal de Deus. Talvez Deus ame tanto Satanás que queria dar-lhe uma chance de se arrepender e segui-lo novamente. Talvez o amor de Deus seja tão grande que ele deu a Satanás todo o tempo do mundo para corrigir seus erros. Sabemos que o amor não pode existir sem escolha, e o desejo de Deus é que toda a criação o ame. Portanto, Deus concede o livre-arbítrio à criação e, com o livre-arbítrio, também vem a possibilidade de rejeição. Deus não pode matar todos aqueles que não o escolhem. Isso anularia o livre-arbítrio que leva ao amor. Deus escolhe deixar Satanás e seus demônios viverem porque Deus é amor, e o amor é extremamente paciente. A questão levantada sobre por que Deus não elimina definitivamente Satanás é complexa e multifacetada. Este tópico nos leva a uma profunda contemplação sobre a natureza de Deus, liberdade e o propósito do mal e da escolha no mundo. Primeiramente, é essencial entender que Deus, sendo onisciente e onipotente, tem um plano perfeito para tudo o que existe. Se Satanás ainda existe, é porque, de alguma forma, ele faz parte desse plano divino. Embora possa ser difícil entender as razões de Deus com nossa percepção humana limitada, podemos confiar que há um propósito maior e benéfico por trás de cada decisão divina. Além disso, a existência de Satanás serve como um teste contínuo para a humanidade. A tentação não é apenas um sinal de fraqueza ou maldade, também é uma oportunidade para o crescimento espiritual e moral. Enfrentando e superando as tentações, as pessoas podem desenvolver virtudes como força, perseverança e fé. Esses desafios são essenciais para o crescimento e maturidade espiritual. Outro ponto a considerar é que a história da rebelião de Satanás nos lembra da importância do livre-arbítrio. Deus criou seres com a capacidade de escolher, valorizando a autenticidade e a liberdade sobre a obediência forçada. O verdadeiro amor e a verdadeira bondade emergem quando escolhidos livremente, não quando impostos. Oração. Senhor Todo-Poderoso, Tu és o Criador de tudo o que existe, o Alfa e o Ômega, cujos caminhos são perfeitos e cujos planos são incompreensíveis em sua totalidade para nós. Confiamos na Tua sabedoria e bondade, mesmo enquanto enfrentamos as sombras do mal neste mundo. Dá-nos a força para resistir às tentações que Satanás coloca em nossos caminhos, e a sabedoria para entender que cada desafio é uma oportunidade para crescer em fé e caráter. Ajuda-nos a usar nosso livre-arbítrio para escolher o bem e seguir-te mais de perto a cada dia. Ensina-nos a ver cada situação difícil como uma chance de demonstrar nosso amor e lealdade a Ti. Que sempre lembremos que Tu estás no controle e que tudo contribui para o Teu plano divino, incluindo os desafios que enfrentamos. Agradecemos por Tua infinita paciência e Tua misericórdia inesgotável. Que continuemos a buscar Tua face e Tua verdade, vivendo cada dia mais alinhados com Teus santos propósitos. Em nome de Jesus, amém. Deixe sua opinião sobre o tema do vídeo nos comentários, sempre respeitando as opiniões dos outros. Espero que tenha gostado do vídeo. Se este conteúdo foi valioso para você,
Peço que me apoie com sua inscrição para não perder nenhum de nossos próximos vídeos. Compartilhe este vídeo com familiares e amigos, dê um like e deixe sua opinião nos comentários. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas. Juntos, podemos iluminar mais mentes e expandir nosso entendimento. Obrigado por estar aqui, e que Deus o abençoe.